E agora o que vamos fazer? Perguntou Alma, ajustando o bebê em seus braços enquanto olhava para a entrada do Hospital das Clínicas. Não sei, respondeu em voz baixa, mais para si mesma do que para seu irmão de 2 meses que dormia contra seu peito. Maurício do Vale saía de uma reunião no Hospital das Clínicas quando viu a menina. Tinha talvez 8 anos, cabelo escuro preso com um elástico desgastado e carregava um bebê como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estava sentada na calçada com as costas eretas e os olhos fixos na porta do hospital. "Ei, senhor!" gritou quando o viu passar. "O senhor trabalhava aqui?" Maurício parou. O terno azul marinho e a gravata provavelmente o faziam parecer médico ou administrador. "Não, só vim para uma reunião. Por quê?" "Nossa mãe está aí dentro", apontou para o hospital. "E a gente não tem para onde ir." O empresário olhou ao redor. Eram quase 6 da tarde. O movimento do hospital começava a diminuir, e ali estavam 2 crianças sozinhas na rua. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" "Desde ontem à noite. Bom, eu desde ontem. O Tiago desde que nasceu porque a mamãe passou mal depois do parto." Maurício sentiu algo estranho no estômago, uma mistura de preocupação e desconfiança. Em seus 42 anos, havia aprendido a não se envolver em problemas alheios, mas isso era diferente. "Vocês não têm família? Avós? Tios?" Alma balançou a cabeça. "Só estamos nós 3. E seu pai?" A menina deu de ombros. "Não sabemos quem é." Tiago se mexeu nos braços de sua irmã e abriu os olhos. Tinha o rosto redondo e os olhos grandes como Alma, mas mais claros. O bebê olhou diretamente para Maurício e ele sentiu algo que não havia sentido em anos. "Vou falar lá dentro", disse finalmente. "Fiquem aqui." Dentro do hospital, a assistente social confirmou a situação. Lúcia Herrera, 26 anos, mãe solteira, havia tido complicações no parto. Sem plano de saúde, sem família próxima, sem recursos. As crianças haviam estado indo e vindo do hospital durante 2 dias. "A menina é muito madura para sua idade", explicou a mulher. "Tem cuidado do bebê perfeitamente, mas não pode ficar na rua." "Que opções eles têm?" "Abrigo enquanto encontramos uma solução permanente, mas vão separá-los. O bebê precisa de cuidados especiais." Maurício pensou em sua casa vazia, nos quartos que levavam 5 anos sem uso, no silêncio que o seguia desde que perdeu Carmen. "Posso levá-los temporariamente?" A assistente social o olhou com surpresa. "O senhor os conhece?" "Não, mas também não posso deixá-los na rua, só por alguns dias até a mãe sair." 2 horas e vários papéis depois, Maurício saiu do hospital com Alma e Tiago. A menina caminhava ao seu lado sem fazer perguntas, carregando uma sacola plástica com os poucos pertences que tinham. "Como o senhor se chama?" perguntou enquanto subiam no carro. "Maurício. E vocês?" "Eu sou Alma e ele é Tiago. Tiago como o santo, mas sem o N. A mamãe gostou assim." Durante o trajeto até sua casa, Maurício se perguntou o que estava fazendo. Não sabia nada sobre cuidar de crianças. Seu casamento com Carmen havia durado 10 anos, mas nunca tiveram filhos. Depois do acidente, nunca mais havia pensado em formar uma família. "Sua casa é longe?" perguntou Alma. "Uns 20 minutos. Tem comida?" "Sim, alguma coisa tem. É que o Tiago está com fome, mas não chora muito. Está acostumado." Maurício a olhou pelo retrovisor. A menina tinha os olhos fixos na janela, mas sua expressão era de alguém muito mais velha. Levava dias cuidando de seu irmão bebê, dormindo nas calçadas do hospital, sem saber se sua mãe ia viver ou morrer. Ao chegar em sua casa na Consolação, Alma olhou ao redor sem fazer comentários. Era uma casa grande com jardim pequeno e móveis modernos que Carmen havia escolhido anos atrás. "Vocês estão com fome?" perguntou Maurício, deixando as chaves na mesa. "Sim, mas primeiro preciso trocar o Tiago. Não tenho fraldas." "Tudo bem, tenho 2 na bolsa. Amanhã vemos o que fazemos." Alma encontrou o banheiro sozinha, trocou seu irmão com movimentos seguros e voltou à sala como se tivesse morado ali toda a vida. "O que posso cozinhar?" perguntou Maurício, abrindo a geladeira. "Qualquer coisa está bom. A gente come de tudo." Maurício preparou macarrão com manteiga,
o mais simples que conseguiu pensar. Alma comeu devagar, dando também pequenos pedaços para Tiago, que já começava a comer sólidos. "Quando a minha mãe vai poder sair?" perguntou a menina. "Não sei exatamente. Os médicos disseram que precisa de mais alguns dias." Alma assentiu. "E depois a gente vai embora." "Claro. Assim que ela estiver bem, vocês vão para casa." A menina continuou comendo em silêncio. Tiago adormeceu em seus braços antes de terminar o jantar. "Onde vamos dormir?" perguntou Alma. Maurício pensou rápido. Tinha 3 quartos, mas um era o dele. Outro continuava sendo de Carmen, embora ela já não estivesse. E o terceiro era seu escritório. "Podem usar o quarto de visitas. Tem uma cama grande." "Está bom. O Tiago sempre dorme comigo." Naquela noite, enquanto arrumava alguns cobertores extras no quarto, Maurício se perguntou no que havia se metido. 2 dias, lembrou a si mesmo. Só 2 dias, até a mãe sair do hospital e poderem ir para casa. Mas quando apagou a luz e escutou a respiração tranquila das 2 crianças no final do corredor, algo dentro dele se moveu pela primeira vez em muito tempo. Maurício acordou às 5:30 da manhã, como sempre, mas desta vez não foi por seu alarme, e sim pelo choro de Tiago. Ficou imóvel na cama esperando que parasse, até escutar a voz suave de Alma falando com seu irmão. "Shh, já. Não aconteceu nada. Só está com fome." Levantou-se e caminhou descalço até a cozinha. Alma já estava lá, carregando Tiago com uma mão e tentando alcançar um copo com a outra. "Precisa de ajuda?" perguntou da porta. A menina se sobressaltou um pouco. Não queria acordá-lo. O Tiago sempre tem fome muito cedo. Não me acordou, sempre levanto neste horário. O que ele precisa? Leite morno e talvez alguma coisa para comer, se tiver. Maurício preparou uma mamadeira com a fórmula que havia comprado na noite anterior na farmácia da esquina. Enquanto Alma dava de comer para Tiago, ele fez café e torradas. "Você não vai à escola?" perguntou, servindo suco de laranja para ela. "Não tenho ido desde que o Tiago nasceu. A mamãe precisava de ajuda." "Há quanto tempo ele nasceu?" 2 meses e meio. Maurício fez as contas rapidamente. Alma levava 2 meses e meio sem ir à escola. Uma menina de 8 anos cuidando de um bebê recém-nascido. "Você gosta da escola?" Alma deu de ombros. "Sim, mas o Tiago me precisa mais. Além do mais, já sei ler e escrever bem. A mamãe me ensinou." Depois do café da manhã, Maurício se deu conta de que não sabia o que fazer. Tinha uma reunião importante às 10, mas não podia deixar as crianças sozinhas. "Pode cuidar do Tiago enquanto eu tomo banho?" perguntou Alma. "Eu não sei como." "É fácil. Só tem que pegá-lo no colo se chorar, mas não vai chorar. Acabou de comer." Alma desapareceu no banheiro e Maurício ficou olhando para Tiago, que estava deitado no sofá cercado de almofadas. O bebê o olhava com curiosidade, movendo os braços. "Oi", disse Maurício, sentindo-se um pouco ridículo. "Como você está, Tiago?" Ele sorriu. Sorriso completo com todo o rosto, como se Maurício fosse a melhor coisa que havia visto em todo o dia. Algo se mexeu no peito de Maurício, algo que estava dormindo há 5 anos. Quando Alma saiu do banheiro, o encontrou sentado no chão ao lado do sofá, fazendo caretas para Tiago. "Viu, ele gosta do senhor", disse a menina. "Não sorri assim para qualquer um." O resto da manhã passou numa rotina estranha. Maurício cancelou sua reunião, dizendo que tinha uma emergência familiar. Não era mentira, tecnicamente. Alma mantinha a casa arrumada sem que ninguém pedisse. Recolhia os brinquedos improvisados que haviam feito para Tiago, dobrava os cobertores, lavava os pratos, mas fazia isso em silêncio, como se não quisesse incomodar. "Você não precisa fazer isso", disse Maurício quando a viu limpando a mesa. "Você é uma criança, não a empregada." "Gosto de ajudar. Além do mais, o senhor já está fazendo muito pela gente." "Como assim muito?" "Nos dar comida e casa." "Nem todo mundo faria isso." Maurício não soube o que responder. Alma falava como se fosse uma adulta, com uma maturidade que o incomodava e impressionava ao mesmo tempo. À tarde foram visitar Lúcia. No hospital, Maurício viu pela primeira vez a mãe das crianças. Era jovem, mais jovem do que havia imaginado,
com o cabelo escuro preso e os olhos cansados. Mas quando viu seus filhos, seu rosto se iluminou completamente. "Como vocês estão?" perguntou, abraçando Alma e beijando a testa de Tiago. "Bem, mamãe. O seu Maurício é muito bom com a gente." Lúcia olhou para Maurício com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Não sei como agradecer", disse. "Sei que isso não estava nos seus planos." "Não se preocupe. Como se sente?" "Melhor. Os médicos dizem que talvez amanhã me deem alta, se tudo continuar assim." Maurício sentiu algo parecido com alívio, mas também outra coisa que não quis identificar. De volta para casa, Alma foi mais calada que de costume. Tiago adormeceu no carro, e ela o olhava com uma expressão estranha. "Está contente porque sua mãe sai logo?" perguntou Maurício. "Sim", respondeu rápido, mas depois acrescentou mais baixo. "É que me acostumei com sua casa. É muito tranquila." Naquela noite, Maurício não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes para caminhar pela casa, e numa dessas caminhadas, parou em frente ao quarto onde dormiam as crianças. A porta estava entreaberta. Alma dormia de lado com um braço protetor sobre Tiago. Mesmo dormindo, a menina cuidava de seu irmão. Suas respirações eram tranquilas, rítmicas. A casa, pela primeira vez em 5 anos, se sentia viva. Maurício voltou ao seu quarto com um nó na garganta. Amanhã, talvez depois de amanhã, eles iriam embora. A casa voltaria ao silêncio. Ele voltaria às suas rotinas, aos seus jantares solitários, às suas noites vazias. Mas algo havia mudado. Em 2 dias, essas crianças haviam preenchido espaços que ele nem sabia que tinha vazios. Ficou acordado até o amanhecer, se perguntando se realmente estava preparado para deixá-los ir. No 3º dia, Maurício se deu conta de que havia começado a comprar comida diferente. Cereais com formas de animais, iogurte de morango, pão de forma macio, coisas que nunca havia tido em casa. "Por que há tantas cores na comida?" perguntou Alma durante o café da manhã, olhando a caixa de cereal. "Não sei, assim que fazem", respondeu Maurício, se servindo café. "Não gosta?" "Sim, está gostoso." "É que nunca tínhamos comido desses." Tiago estava em sua cadeirinha alta improvisada, feita com almofadas e o cinto de um roupão. Batia na bandeja com uma colher de plástico e ria toda vez que fazia barulho. "Tio Maurício", disse de repente Alma. "Tio? Bom, não sei como chamá-lo. Seu Maurício soa muito formal. Pode me chamar só de Maurício. Mas isso não está certo. A mamãe diz que temos que respeitar os adultos." "Está bem, então, tio Maurício." A palavra ficou flutuando no ar. Maurício nunca havia sido tio de ninguém. Nunca havia sido nada para nenhuma criança. Naquela manhã, enquanto Alma brincava com Tiago na sala, Maurício ficou observando-os da cozinha. A menina havia construído uma torre com livros e caixas e a derrubava para Tiago destruir. O bebê ria toda vez que os livros caíam, e Alma a montava de novo. Era um jogo simples, mas Maurício não conseguia parar de olhá-los. Havia algo na forma como Alma cuidava de seu irmão, protegendo-o, mas também deixando-o ser bebê, que o emocionava. "Quer brincar conosco?" perguntou Alma sem parar de empilhar livros. "Não sei brincar disso." "É fácil. Só tem que fazer a torre e o Tiago derruba." Maurício se sentou no chão junto com eles. Construiu uma torre mais alta com mais livros. Quando Tiago a derrubou, o barulho foi maior e o bebê gritou de alegria. "Outra vez", pediu Alma. "Faça uma maior." Maurício a fez ainda mais alta. Desta vez, quando Tiago a destruiu, alguns livros caíram sobre as pernas de Maurício. Os 3 riram. Uma risada real, espontânea, que encheu toda a casa. À tarde, enquanto Tiago dormia sua soneca, Alma se sentou no sofá com um caderno gasto. "O que está fazendo?" perguntou Maurício. "Desenhando. Sempre desenho quando o Tiago dorme." "Posso ver?" Alma lhe mostrou o caderno. Havia desenhos de casas, de árvores, de uma mulher que parecia ser sua mãe. Na última página havia um desenho de 3 figuras. Uma grande, uma média e uma muito pequena. "Quem são?" "O senhor, eu e o Tiago", disse Alma, apontando cada figura, brincando com as torres. Maurício ficou olhando o desenho.
As 3 figuras tinham sorrisos grandes e estavam sentadas no chão, cercadas de quadrados que pareciam ser os livros. Posso ficar com ele? Sério? Por quê? Porque gosto. É o primeiro desenho que alguém faz de mim. Alma arrancou a folha com cuidado e a entregou. Vou fazer mais então. Naquela noite, Maurício colou o desenho na geladeira. Era algo que havia visto nos filmes, mas nunca havia feito. Ficava estranho na sua cozinha moderna, mas também ficava bem. Quando Alma o viu no dia seguinte, sorriu. Gostou aí? Gosto muito, pode colocar mais? Claro! No 4º dia, Maurício se deu conta de que não queria ir trabalhar. Tinha pendências importantes, reuniões que havia adiado, e-mails que não havia respondido. Mas a ideia de deixar Alma e Tiago sozinhos lhe dava ansiedade. O senhor tem que ir trabalhar? Perguntou Alma durante o café da manhã. Sim, mas posso sair tarde. Por quê? Nada, só perguntava. Mas Maurício notou que Alma havia ficado mais calada que de costume. Tiago também parecia mais inquieto, como se sentisse que algo ia mudar. Quando finalmente foi ao escritório, já era meio-dia. No caminho parou numa loja de brinquedos. Não sabia o que procurava, mas acabou comprando um chocalho colorido para Tiago e uma caixa de lápis de cor para Alma. Ao chegar em casa, encontrou Alma sentada no sofá com Tiago no colo, olhando pela janela. Vocês estão bem? Perguntou. Sim, respondeu Alma, mas não se mexeu do sofá. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só estava pensando. Pensando no quê? Alma ficou calada um momento. O senhor tem filhos? Não. Teve esposa? Sim, mas ela não está mais comigo. Se divorciaram? Não, ela morreu há 5 anos. Alma o olhou com seriedade. Por isso vive sozinho? Sim. E não se sente sozinho? Maurício se sentou junto com ela no sofá. Antes não, mas agora sim. Agora por quê? Porque vocês me fizeram lembrar como é não estar sozinho. Alma assentiu como se entendesse perfeitamente. A gente também vai se sentir sozinha quando formos embora. Maurício sentiu algo parecido com medo. Um medo que não havia sentido desde a morte de Carmen. O medo de perder algo importante. Quando vocês vão embora? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Amanhã. A mamãe sai amanhã do hospital. Naquela noite, Maurício não conseguiu jantar. Ficou olhando a geladeira cheia de desenhos de Alma, pensando em como ia estar silenciosa no dia seguinte. Já arrumaram tudo? Perguntou Maurício parado na porta do quarto. Alma dobrou a última roupinha de Tiago e a colocou na sacola plástica. Era a mesma sacola com que haviam chegado 5 dias atrás, mas agora parecia mais cheia. Já está tudo, respondeu pegando seu irmão no colo. Tiago, diga tchau para seu quarto. O bebê olhou ao redor e sorriu como se entendesse que algo estava acontecendo, mas não soubesse o quê. No hospital, Lúcia os esperava sentada na cama, vestida com sua própria roupa. Parecia melhor, com mais cor no rosto, mas ainda frágil. Como se sente? Perguntou Maurício. Bem, com vontade de ir para casa, respondeu, recebendo Tiago nos braços. Como eles se comportaram? Muito bem. A Alma cuidou do Tiago perfeitamente. E o Tiago, bom, o Tiago é um bebê muito tranquilo. A Alma sempre foi minha mão direita, disse Lúcia, acariciando o cabelo da filha. Não é, meu amor? Alma assentiu, mas Maurício notou que não sorria como antes. O trajeto até a casa de Lúcia foi silencioso. Moravam numa favela, numa casa pequena de um andar com pátio de cimento. Não estava em mau estado, mas se notava que precisava de reparos. A tinta descascada, uma janela com vidro quebrado tampado com papelão. Desculpa a bagunça, disse Lúcia, abrindo a porta. Não estive aqui há 1 semana. Não se preocupe, respondeu Maurício, embora notasse a umidade nas paredes e o cheiro de lugar fechado. A casa tinha uma sala pequena, uma cozinha que também era sala de jantar e um quarto. Só um quarto para os 3. Aqui dormem todos? Perguntou Maurício. Sim, temos uma cama grande. A Alma dorme comigo e o Tiago no bercinho ao lado. Maurício olhou o berço de madeira velha com grades soltas e um colchão que já havia visto dias melhores. Precisam de alguma coisa? Comida? Fraldas?
Não, obrigada, já fez demais pela gente. Mas Maurício viu a geladeira quase vazia, a despensa com poucas latas, o cesto de roupas sujas que Lúcia não havia conseguido lavar antes de ir ao hospital. Bom, deixo vocês descansarem, disse finalmente. Na porta, Alma se aproximou dele com um papel dobrado. Para não se esquecer da gente, disse, entregando o papel. Maurício o desdobrou. Era um desenho dos três de mãos dadas em frente a uma casa. Em cima, com letras tortas mas legíveis, dizia: Obrigada, tio Maurício. Nunca vou me esquecer de vocês, respondeu, guardando o desenho no bolso da camisa. Alma o abraçou pela cintura. Foi um abraço rápido, como se não quisesse que fosse muito emocional. Se cuide muito, disse Maurício. O senhor também. De volta à sua casa, Maurício dirigiu em silêncio. Quando chegou, a casa se sentiu enorme, vazia, fria, como se nunca tivessem estado ali, mas haviam estado. A geladeira continuava cheia de desenhos. Na sala restavam algumas migalhas de biscoito. No quarto de visitas, a cama ainda tinha a marca de 2 corpos pequenos. Maurício se serviu um uísque, algo que não havia feito em toda a semana. Sentou-se no sofá e tentou ver televisão, mas não conseguia se concentrar. Tudo lhe lembrava deles. Às 9 da noite, quando normalmente Alma estava dando banho em Tiago, seu telefone tocou. Maurício? Era a voz de Lúcia. Sim, como vocês estão? Bem, só a Alma queria falar com o senhor. Tio Maurício? Escutou a vozinha de Alma. Como está? Bem. E o senhor? Já jantou? Sim, fiz quesadilhas. O Tiago já dormiu. Está contente de estar em casa? Alma ficou calada um momento. Sim, mas sinto falta da sua casa também. Eu sinto falta de vocês, sério, muita falta. Podemos ligar amanhã? Claro que sim. Depois de desligar, Maurício ficou olhando o telefone. 5 dias. Só 5 dias haviam estado com ele, mas se sentia como se tivessem morado ali toda a vida. Naquela noite não conseguiu dormir. Caminhou pela casa vazia, vendo os espaços onde haviam estado. A cadeirinha alta improvisada continuava na cozinha. Os livros que haviam usado para fazer torres estavam empilhados na sala. Às 3 da madrugada, levantou-se e foi à cozinha. Abriu a geladeira, tirou leite e preparou um copo com achocolatado em pó, como havia ensinado a fazer para Tiago. Tomou-o em pé na cozinha, olhando os desenhos na geladeira. Em um deles, Alma havia desenhado Tiago com um sorriso enorme. Em outro, os 3 estavam sentados à mesa comendo. Maurício se deu conta de que pela primeira vez, desde a morte de Carmen, havia voltado a sentir o que era ter uma família. E agora, pela segunda vez na vida, a havia perdido. Mas desta vez era diferente. Desta vez a família que havia perdido continuava existindo. Estava a 20 minutos de distância, dormindo numa casa pequena com goteiras e janelas quebradas. E talvez, só talvez, não tivesse que ser uma perda definitiva. Ficou acordado até o amanhecer, pensando em possibilidades que não se atrevia a nomear ainda. Os primeiros dias depois que se foram os piores. Maurício tentava manter suas rotinas normais, mas cada atividade lhe lembrava deles. Preparava café só para ele, mas automaticamente tirava 3 xícaras. Comprava pão doce na padaria, e quando chegava em casa, se dava conta de que havia comprado as rosquinhas que Alma gostava. O quarto de visitas continuava exatamente como haviam deixado. Maurício não se atrevia a trocar os lençóis, porque ainda tinham o cheiro de sabonete de bebê de Tiago. Como você está? Perguntou seu sócio Roberto durante uma reunião. Está distraído. Estou bem, só cansado. Tem certeza? Cancelou 3 reuniões esta semana e chegou atrasado em 2. Isso não é normal. Maurício se deu conta de que tinha razão. Durante 5 anos depois de Carmen, o trabalho havia sido seu refúgio. Reuniões, contratos, números, projetos. Tudo o que precisava para não pensar no que havia perdido. Mas agora, o trabalho lhe parecia vazio, sem importância. Tive uma situação familiar, disse finalmente. Familiar? Mas você não tem família. A frase ficou no ar. Era verdade.
Maurício não tinha família. Seus pais haviam morrido anos atrás. Não tinha irmãos, não tinha filhos. Depois de Carmen não tinha ninguém. Mas durante 5 dias havia tido algo parecido com uma família e agora se dava conta do quanto precisava disso. Naquela tarde, em vez de ficar no escritório até tarde como costumava fazer, saiu cedo para casa, passou no supermercado e comprou ingredientes para fazer o macarrão que havia preparado para Alma e Tiago no primeiro dia. Cozinhou para 3 pessoas sem pensar. Quando se deu conta do que havia feito, ficou parado na cozinha olhando os 3 pratos servidos. Comeu sua porção em pé junto ao fogão. Os outros 2 pratos jogou no lixo. No dia seguinte, comprou uma cesta básica completa: arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, fraldas, sabonete. Empacotou tudo em caixas e levou para a casa de Lúcia. Não precisava fazer isso, disse Lúcia recebendo as sacolas na porta. Quero fazer. Mas é demais. Para mim não é nada. Para vocês pode ser útil. Alma apareceu atrás da mãe carregando Tiago. Tio Maurício! Gritou e correu para abraçá-lo. Tiago também sorriu ao vê-lo e estendeu os braços para ele. Como vocês estão? Perguntou Maurício, pegando o bebê no colo. Bem, respondeu Alma, mas o Tiago chora de noite. Acho que sente sua falta. Sente mesmo. Quando chora, mostro sua foto no meu caderno e ele se acalma um pouquinho. Maurício sentiu algo se mexer no peito. Querem que sentemos um pouco? Perguntou Lúcia. Posso fazer café? Ficaram 2 horas. Alma lhe mostrou os desenhos novos que havia feito. Tiago dormiu em seus braços. Lúcia contou que estava procurando trabalho, mas que era difícil porque precisava de algo que permitisse cuidar das crianças. O que sabe fazer? Perguntou Maurício. Um pouco de tudo. Limpeza, cozinha, cuidar de crianças. Trabalhei numa casa antes do Tiago nascer, mas a patroa não me quis mais depois que tive o bebê. Gostaria de trabalhar numa loja? Que tipo de loja? Tenho um amigo que tem uma loja de roupas infantis. Está procurando alguém que entenda as mães que chegam com bebês. Os olhos de Lúcia se iluminaram. Sério? Sim, mas teria que ser tempo integral. Quem cuidaria do Tiago? Eu posso, disse Alma rapidamente. Sempre cuido dele. Alma, você tem que ir à escola, disse sua mãe. Mas o Tiago me precisa. Maurício viu a expressão de Lúcia, a frustração de uma mãe que precisava trabalhar, mas não tinha com quem deixar os filhos. E se o Tiago ficasse comigo durante o dia? Disse sem pensar. A Alma pode ir à escola, você pode trabalhar e eu cuido do Tiago. Lúcia o olhou com surpresa. Não posso pedir isso. Não está pedindo, estou oferecendo. Mas o senhor trabalha. Trabalho de casa há muitos dias. E nos dias que tenho que ir ao escritório, posso levá-lo comigo ou trazer alguém para me ajudar. Por que faria isso pela gente? Maurício olhou para Tiago dormindo em seus braços e depois para a Alma, que o olhava com esperança. Porque vocês também fizeram algo por mim. O que fizemos? Me lembraram o que é ter uma família. Naquela noite, Maurício voltou para casa com uma sensação diferente. Pela primeira vez em uma semana, a casa não se sentia completamente vazia. No dia seguinte começaria uma nova rotina. Alma iria à escola, Lúcia trabalharia na loja e Tiago passaria os dias com ele. Não era o mesmo que tê-los morando em sua casa, mas era algo. Era uma conexão, era uma razão para levantar de manhã que não fosse só o trabalho. Era um primeiro passo para algo que ainda não se atrevia a nomear, mas que a cada dia se sentia mais real. 3 semanas depois, Maurício já tinha uma rotina completamente nova. Às 7 da manhã, passava para buscar Tiago. Alma já estava pronta para a escola com seu uniforme limpo e a mochila no ombro. Bom dia, tio Maurício. O cumprimentava sempre com um sorriso. Bom dia, Alma. Tomou café da manhã? Sim, a mamãe me fez ovos mexidos. Lúcia aparecia com Tiago pronto, com sua bolsa de fraldas e mamadeira preparada. Tem certeza de que não é muito incômodo? Perguntava sempre, embora já fizessem isso há 3 semanas. Para nada. O Tiago e eu já somos bons amigos. Era verdade. Tiago havia se acostumado a passar os dias na casa de Maurício. Havia aprendido a engatinhar pela sala toda, a brincar com as caixas de papelão que Maurício conseguia para ele,
a dormir em seus braços depois do almoço. Maurício havia transformado parte de seu escritório numa área para o bebê. Comprou um berço novo, brinquedos apropriados para sua idade e até trocou alguns móveis por outros com cantos arredondados. Não se entendia cuidando de um bebê o dia todo? Perguntou Roberto durante uma videoconferência. Não, para nada. É mais divertido do que eu imaginava. Maurício, você é empresário, não babá. Posso ser as duas coisas. E era verdade. Maurício havia descoberto que podia trabalhar perfeitamente com Tiago por perto. O bebê brincava tranquilo enquanto ele respondia e-mails ou revisava contratos. Quando Tiago precisava de atenção, Maurício fazia uma pausa, o pegava no colo, dava comida e depois voltava ao trabalho. Era uma rotina que funcionava melhor do que havia esperado. À tarde, quando Lúcia saía do trabalho, passava para buscar Tiago. Mas em vez de ir embora imediatamente, ficavam um tempo. Alma fazia suas lições na mesa da cozinha. Tiago brincava na sala e Lúcia ajudava a preparar o jantar. Não precisa cozinhar, dizia Maurício sempre. Gosto de fazer. Além do mais, o senhor já faz muito pela gente. Não faço nada que não queira fazer. Era verdade. Maurício havia começado a esperar essas tardes. A casa se enchia de vozes, de risadas, de movimento. Alma contava sobre a escola, Tiago balbuciava de sua cadeirinha e Lúcia começava a se relaxar. No começo havia sido muito formal com ele. Seu Maurício, obrigada por tudo. Não queremos incomodá-lo. Mas pouco a pouco havia começado a tratá-lo de forma mais natural. Como foi no trabalho? Perguntava enquanto picava legumes. Bem, tive uma reunião muito longa, mas o Tiago se comportou perfeitamente. Dormiu durante toda a videoconferência. Seus sócios não estranharam. No começo se surpreenderam, mas já se acostumaram. Até falam com o Tiago quando ele está acordado. Lúcia ria. Deve ser estranho para eles. Sim, mas o Roberto diz que trabalho melhor agora, que estou menos estressado. É verdade? Maurício pensou. Sim, acho que sim. Antes trabalhava porque não tinha mais nada para fazer. Agora trabalho porque tenho que fazer, mas também tenho outras coisas. Que outras coisas? Vocês. A palavra ficou no ar. Lúcia parou de picar legumes e o olhou. Maurício. Desculpa. Não quis dizer... Bom, sim, quis dizer isso, mas não quero que se sinta pressionada. Não me sinto pressionada. Não. É só que é estranho. O que é estranho? Que alguém queira estar conosco sem pedir nada em troca. Maurício se aproximou dela. Não é estranho. É normal querer estar com as pessoas que importam para você. Nós importamos muito. Lúcia sorriu, mas era um sorriso triste. O que foi? Perguntou Maurício. Nada. É só que tenho medo. Medo de quê? De que isso não dure. De me acostumar com isso e depois perder. Maurício entendeu. Havia tido o mesmo medo durante as primeiras semanas. O medo de se apegar demais, de precisar de algo que podia desaparecer. Sabe o que a Alma me disse ontem? Perguntou. O quê? Que gosta de vir aqui porque pode ser criança. Que em casa sempre tem que ser a mãe do Tiago, mas aqui pode só brincar. Lúcia ficou calada. E o Tiago está aprendendo a andar se segurando nos meus móveis. Ontem disse algo que soou como mal. Sério? Sim, e você chegou ao trabalho sorrindo na semana passada. Sua chefe me disse que nunca tinha te visto tão contente. Você falou com minha chefe? Fui comprar roupa para a Alma e aproveitei para perguntar como você estava. Lúcia se aproximou dele. Por que faz tudo isso? Porque quando vocês saíram da minha casa, me dei conta de que havia estado meio vivo por 5 anos, e quando chegaram, voltei a me sentir completo. Maurício, não precisa dizer nada, só não tenha medo. Eu também não vou ter. Naquela noite, depois que foram embora, Maurício ficou na cozinha olhando os pratos sujos. Havia 4 pratos em vez de 1. Havia migalhas de pão na mesa. Havia desenhos novos na geladeira. Sua casa estava viva de novo, e desta vez ele não ia deixar que o medo tirasse o que havia encontrado. O momento chegou numa sexta-feira à tarde, quando a chuva começou a cair forte, enquanto Lúcia estava na casa de Maurício. Alma fazia sua lição na mesa.
Tiago dormia em seu berço portátil, e eles dois estavam na cozinha preparando o jantar. Não vamos conseguir ir com esta chuva, disse Lúcia, olhando pela janela. Posso levá-los de carro. Não, está muito forte. Melhor esperarmos. Mas a chuva não parou. Pelo contrário, piorou. Às 8 da noite, as ruas haviam se transformado em rios. Acho que vamos ter que ficar, disse Lúcia, um pouco nervosa. Claro, não tem problema. A Alma pode dormir no quarto de visitas e você pode usar meu quarto. Eu durmo no sofá. Não, não posso tirar sua cama. Não está tirando, está emprestando. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Maurício e Lúcia ficaram na sala, cada um numa ponta do sofá, vendo chover pela janela. Sabe, disse Lúcia de repente, faz muito tempo que não me sentia tão tranquila. Por que diz isso? Porque desde que o Tiago nasceu, sempre estou preocupada com o aluguel, com a comida, se eles ficam doentes, se alguma coisa acontece comigo. Mas aqui me sinto segura. Maurício a olhou. Lúcia estava com o cabelo solto, algo que não havia visto antes. Sempre o trazia preso para trabalhar ou para cuidar das crianças. Está diferente, disse. Diferente como? Mais relaxada. Mais livre. Lúcia sorriu. É que não tenho que cuidar de ninguém neste momento. O Tiago está dormindo, a Alma está dormindo. Você não precisa que eu cuide de você. Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? A pergunta a pegou de surpresa. Não sei. Faz muito tempo. Desde que a Alma nasceu. Desde antes. Desde que saí da casa dos meus pais. Por que saiu? Lúcia ficou calada um momento. Por que não gostaram que eu engravidasse tão nova? Disseram que era problema meu e que tinha que resolver sozinha. Quantos anos você tinha? 17. Maurício sentiu algo parecido com raiva. Uma menina de 17 anos abandonada pela família, criando uma filha sozinha. E o pai da Alma? Foi embora quando soube que eu estava grávida. Nunca mais o vi. E o do Tiago? Esse durou um pouco mais, uns 2 anos, mas quando soube que vinha outro bebê, também foi embora. Sinto muito. Não é sua culpa. Eu escolhi mal 2 vezes. Você não escolheu mal. Eles foram covardes. Lúcia o olhou com surpresa. Como pode dizer isso? Nem me conhecia então. Te conheço agora. E a mulher que conheço não pode ter escolhido mal. Os que foram embora foram uns tolos. Lúcia ficou calada. Maurício viu que seus olhos estavam brilhando. Está bem? Sim. É só que ninguém nunca tinha me dito isso antes. O quê? Que não foi minha culpa. Sempre pensei que alguma coisa estava errada comigo. Maurício se aproximou dela no sofá. Não há nada errado com você, Lúcia. Absolutamente nada. Como pode ter tanta certeza? Porque vejo como trata seus filhos, porque vejo como trabalha, porque vejo como se preocupa com todo mundo, menos com você mesma. Maurício, quê? Tenho medo. Medo de quê? Lúcia o olhou diretamente nos olhos. De estar me apaixonando por você. E isso me dá muito medo. Por que te dá medo? Porque não sei se você sente o mesmo. Porque não sei se isso é real ou se você só tem pena de mim. Porque tenho 2 filhos e uma vida complicada. E você poderia ter qualquer mulher. Maurício pegou suas mãos. Lúcia, me escute bem. Você não me dá pena. Isso é real. E eu não quero qualquer mulher. Quero você. Sério. Faz semanas que espero o momento certo para te dizer. Pensei que era muito cedo, que ia te assustar. E não é muito cedo? Não sei. Você o que sente? Lúcia sorriu pela primeira vez em toda a conversa. Sinto que fazia muito tempo que estava te esperando, mas não sabia que estava te esperando. E agora o que fazemos? Não sei. Nunca estive numa situação assim. Que situação? Onde alguém me quer e também quer meus filhos. Seus filhos são parte de você. Não posso te querer sem querê-los. Você os quer? A Alma é a menina mais corajosa que conheço. E o Tiago? O Tiago me faz sentir que sou importante para alguém. Lúcia se aproximou mais dele. Sabe o que a Alma me disse ontem? O quê? Que gostaria que você fosse o pai dela. Sério? Sim. Disse que não podia falar essas coisas, mas ela me respondeu.
Por que não? Ele cuida da gente como um pai. Maurício sentiu algo se engasgar na garganta. E o que você disse? Que as coisas não eram tão fáceis, mas depois pensei, por que não podem ser fáceis? Porque sempre tem que ser tudo tão complicado. Não tem que ser complicado, não? Pode ser simples. Eu amo vocês, vocês me amam. Isso é tudo o que precisamos saber por enquanto. Lúcia sorriu. É assim tão fácil? Pode ser. E ali, no sofá da sala, com a chuva caindo lá fora e seus filhos dormindo, Lúcia e Maurício se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo cuidadoso, cheio de promessas que nenhum dos dois se atrevia a fazer ainda. Mas era um começo. Os meses seguintes foram como aprender a caminhar de novo, mas desta vez de 4. Maurício, Lúcia, Alma e Tiago encontraram seu ritmo como família, embora oficialmente continuassem sendo Maurício que ajuda e Lúcia com seus filhos. Mas as coisas haviam mudado desde aquela noite de chuva. Agora Lúcia ficava para jantar quase todos os dias. Maurício havia comprado uma cadeirinha alta de verdade para Tiago e uma mesinha pequena para a Alma fazer suas lições. A casa começou a se encher de coisas que não eram dele. Escovas de dente extras, roupas de criança na máquina de lavar, brinquedos em cada canto. Tem espaço no seu guarda-roupa? Perguntou Lúcia num sábado de manhã. A Alma precisa deixar aqui o uniforme de educação física. Claro, use todo o espaço que precisar. Era uma conversa normal, mas significava algo maior. Significava que já não eram visitas, eram parte da casa. Maurício havia começado a ir às reuniões da escola de Alma. A primeira vez foi porque Lúcia tinha que trabalhar e não podia ir. O senhor é o pai da Alma? Perguntou a professora. Maurício não soube o que responder. Tecnicamente não era seu pai, mas também não se sentia como um estranho. Sou uma pessoa importante na vida dela, respondeu finalmente. Alma o apresentava de maneiras diferentes dependendo da ocasião. Às vezes era meu tio Maurício, às vezes o namorado da minha mãe, e uma vez, que o fez sorrir muito, meu quase pai. O que significa quase pai? Perguntou depois. Que você faz tudo que um pai faz, mas ainda não é oficial, respondeu Alma com a lógica simples de uma criança de 8 anos. Tiago havia começado a andar, e seus primeiros passos foram na sala de Maurício, da mesa de centro ao sofá com os 3 gritando de emoção. Anda, anda! Gritava Alma. Vem cá, campeão! Dizia Maurício com os braços estendidos. Lúcia gravou tudo com o celular, chorando de alegria. Naquela noite, vendo o vídeo, Maurício se deu conta de que havia se tornado o tipo de homem que grava primeiros passos e os vê uma e outra vez. Se arrepende? Perguntou Lúcia, aninhada junto dele no sofá. De quê? De sua vida ter mudado tanto. Maurício olhou ao redor. Alma estava no chão brincando com Tiago. Havia brinquedos por todos os lados, desenhos na geladeira, barulho constante. Minha vida antes era silenciosa e arrumada, disse, e estava completamente vazia. E agora... Agora é barulhenta e caótica, e está completamente cheia. Lúcia havia começado a trabalhar tempo integral na loja de roupas infantis. Sua chefe, Dona Carmen, a havia promovido a gerente depois de só 2 meses. Ela entende as mães, havia dito a Maurício quando foi visitá-la. Sabe exatamente do que precisam e como fazê-las se sentir à vontade. É um talento natural. Lúcia chegava em casa cheia de histórias sobre as clientes, sobre as mães de primeira viagem que não sabiam o que comprar, sobre os pais perdidos procurando presentes. Hoje chegou um senhor com um bebê de 3 meses, contou numa tarde. O bebê chorava e ele estava desesperado. Perguntei onde estava a mãe e ele me disse que havia morrido no parto. Maurício levantou os olhos do computador. E o que você fez? O ajudei a escolher roupas, mas também ensinei como carregar melhor o bebê. A criança se acalmou imediatamente. Como soube o que fazer? Porque já estive aí. Sei o que é estar sozinha com um bebê sem saber o que fazer. Era isso que Maurício mais admirava em Lúcia. Sua capacidade de transformar sua dor em ajuda para outros, sua maneira de pegar suas experiências difíceis e usá-las para ser uma pessoa melhor. Os fins de semana haviam desenvolvido rotinas próprias. Sábados no parque, onde Tiago brincava nos balanços para bebês,
e Alma corria com outras crianças. Domingos em casa cozinhando juntos, vendo filmes. Sabe do que mais gosto nos domingos? Perguntou Alma um dia. Do quê? Que não temos que ir a lugar nenhum. Podemos ficar aqui como família. A palavra família já não os pegava de surpresa. Havia se tornado natural, parte de seu vocabulário diário. Maurício, disse Lúcia uma noite depois de colocar as crianças para dormir. Tenho que te contar uma coisa. O que foi? A Alma me perguntou se vamos nos casar. O que você disse? Que não sabia, que era uma decisão de adultos. E você o que pensa? Lúcia se sentou ao lado dele. Penso que já vivemos como casados. Penso que meus filhos te veem como pai. Penso que não me imagino sem você na minha vida. Mas você o que pensa? Maurício pegou suas mãos. Penso que fui mais feliz estes meses do que em toda a minha vida adulta. Penso que quero acordar todos os dias sabendo que vocês vão estar aqui. Penso que quero ser oficialmente o pai da Alma e do Tiago. Sério? Sério. Então o que esperamos? Maurício sorriu. Nada. Não esperamos nada. Naquela noite, deitados na cama que já compartilhavam mais noites que não, fizeram planos. Planos simples, reais, possíveis. Um casamento pequeno, talvez no jardim da casa. Adoção oficial para que Maurício fosse legalmente o pai de Alma e Tiago. Uma vida juntos com tudo o que isso significava. Acha que a Carmen teria aprovado? Perguntou Lúcia na escuridão. Acho que a Carmen teria querido que eu fosse feliz. E vocês me fazem feliz. Não se sente culpado? Não. Me sinto grato. E era verdade. Pela primeira vez desde a morte de Carmen, Maurício não se sentia culpado por ser feliz. Se sentia grato por ter uma segunda chance de amar e ser amado. Um ano depois, a casa havia mudado completamente. Já não era a casa de Maurício, onde às vezes ficavam Lúcia e as crianças. Era a casa da família do Vale Herrera, como dizia o novo letreiro na porta que Alma havia insistido em colocar. Era um sábado de manhã. Alma tinha 9 anos e havia aprendido a fazer panquecas. Tiago, de 1 ano e meio, corria pela casa toda gritando papai, toda vez que via Maurício. A adoção havia se tornado oficial 3 meses atrás e o menino havia captado rapidamente a mudança. Posso ajudar com o café da manhã? Perguntou Maurício entrando na cozinha. Não, eu posso sozinha, respondeu Alma muito séria, virando uma panqueca que parecia perfeita. O senhor já faz muito. Deixe eu fazer algo por você. Alma, você é minha filha. Não tem que fazer coisas por mim. A menina sorriu. Ainda se emocionava quando Maurício a chamava de minha filha. Eu sei, mas gosto de fazer. Lúcia apareceu na cozinha despeinada e de pijama. Parecia cansada, mas havia algo diferente em seu rosto, algo que Maurício não conseguiu identificar imediatamente. Bom dia, disse dando-lhe um beijo. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Acordei cedo com enjoo. Maurício a olhou com mais atenção. Enjoo? Está se sentindo mal? Lúcia trocou um olhar rápido com Alma. Alma, pode cuidar do Tiago um momento? Claro, mamãe. Alma pegou seu irmão pela mão e o levou para a sala. Lúcia ficou parada na cozinha, nervosa. O que foi? Perguntou Maurício. Está me assustando. Não é nada ruim, quer dizer, acho que não é ruim. Mas também não sei se é bom. Bom, para mim sim é bom, mas não sei se para você. Lúcia, respire. O que foi? Lúcia meteu a mão no bolso da calça do pijama e tirou algo pequeno. Estendeu para Maurício. Era um teste de gravidez com 2 linhas bem marcadas. Maurício ficou olhando o teste sem dizer nada. Lúcia começou a falar rápido, nervosa. Sei que não planejamos. Sei que já temos 2 crianças e que as coisas mal estão se acomodando. Sei que talvez é muito cedo, mas... Quando fez o teste? Interrompeu Maurício. Ontem à noite. Bom, fiz 3. Todos deram igual. Por que não me disse? Porque queria ter certeza e porque não sabia como você ia reagir. Maurício continuou olhando o teste. Lúcia interpretou seu silêncio como algo ruim. Maurício, diga alguma coisa.
Qualquer coisa. Maurício levantou os olhos e Lúcia viu que estavam brilhando. Está contente ou está triste? Perguntou ela. Não consigo saber. Estou surpreso, emocionado, um pouco assustado. Assustado de quê? De não saber como ser pai desde o começo. Com a Alma e o Tiago cheguei quando já estavam grandes. Este bebê vai ser diferente. Lúcia se aproximou dele. Vai ser diferente, mas você vai ser um pai excelente. Já é um pai excelente. E você como se sente? Feliz, nervosa, com enjoo. Sorriu, mas, principalmente, feliz. Maurício a abraçou. De quantos meses está? Umas 6 semanas, acho. Já contou para a Alma? Contei esta manhã, por isso me ajudou a fazer o café da manhã. Disse que agora vai ter que ajudar mais porque vão ser 2 bebês. 2 bebês. O Tiago e o novo. Maurício riu. E o que o Tiago vai dizer? O Tiago não vai dizer nada porque mal está aprendendo a falar. Mas a Alma diz que ele vai ficar feliz de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Você o que quer que seja? Não me importa, só que esteja saudável. Maurício pôs a mão no ventre de Lúcia, que ainda não se notava. Oi, bebê, disse, sentindo-se um pouco tolo, mas feliz. Sou seu pai. Sabe o que é o mais bonito de tudo isso? Disse Lúcia. O quê? Que este bebê vai crescer sabendo que tem uma família completa desde o primeiro dia. Não vai conhecer a incerteza. Maurício assentiu. Era verdade. Este bebê ia ter algo que nem Alma nem Tiago haviam tido no começo. A segurança de uma família estável desde o momento de nascer. Quando contamos para os outros? Perguntou. Quando você quiser, podemos contar para o Roberto hoje. Ele vem almoçar. Claro. Alma apareceu na porta da cozinha carregando Tiago. Já contaram? Perguntou. Já contei, respondeu Lúcia. E ele está contente? Muito contente, disse Maurício pegando Tiago no colo. Você está contente? Sim, mas também preocupada. Por quê? Porque já não vou ser a única menina. Se for menina, vai querer brincar comigo o tempo todo. Maurício e Lúcia riram. E se for menino, vai querer brincar com o Tiago o tempo todo, acrescentou Alma. De qualquer jeito, vocês vão estar muito ocupados. Sempre vamos ter tempo para você, disse Maurício. Isso não vai mudar nunca. Promete? Prometo. Naquela tarde, enquanto Alma brincava no jardim e Tiago dormia sua soneca, Maurício e Lúcia se sentaram no sofá da sala. A mesma sala onde haviam se beijado pela primeira vez, onde haviam tomado a decisão de ser uma família. Sabe, disse Maurício, há 2 anos minha vida era completamente previsível. Sabia exatamente o que ia acontecer a cada dia. E agora não tenho ideia do que vai acontecer amanhã, e adoro isso. Lúcia sorriu. Não sente falta da sua vida de antes? Para nada. Minha vida de antes era cômoda, mas estava vazia. Esta vida é caótica, mas está cheia de amor. Mesmo tendo que trocar fraldas de novo? Mesmo tendo que trocar fraldas de novo. Lúcia se aconchegou contra ele. Obrigada, disse. Por quê? Por nos salvar. Por querer ficar conosco, por se tornar a família que nunca pensei que poderíamos ter. Você também me salvou. E era verdade. 2 anos atrás, Maurício havia saído de uma reunião de trabalho e se encontrado com uma menina na calçada que havia mudado sua vida completamente. Havia pensado que estava dando casa por 2 dias. Na realidade, eles haviam lhe dado uma razão para viver para sempre. Lá fora, Alma ria brincando no jardim. Lá em cima, Tiago dormia tranquilo. E dentro de Lúcia, seu terceiro filho crescia alheio a tudo, mas já amado. Era uma família que havia nascido por acaso, crescido por necessidade e se consolidado por amor. Não era perfeita, mas era deles, e isso era mais que suficiente. Fim. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like no vídeo e compartilhar com pessoas especiais que também precisam escutar esta mensagem de esperança. Nos conte sua opinião sobre esta história de segundas chances e famílias que se formam pelo amor. O que mais gostou? Se identificou com algum personagem? Deixe seu comentário e nos diga de qual cidade nos assiste. Queremos conhecer nossa comunidade.
Se quer continuar desfrutando de mais histórias que chegam à alma, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.